Na cultura de Ana, os dados nasceram para serem pisados. Muitos deles não têm direito de assistir uma aula, de ir para a escola. O trabalho que é dado aos Dalits é limpar esgoto ou tirar animais mortos da pista. Então, em São Paulo, assim, vamos praticamente invisíveis. E se o Dalit entrar dentro de um templo hindu, ele é morto. E não é crime matar o Dalit. Então é um campo dos mais difíceis. Em 2007, quando eu fui para esse código de missões, quem estava pregando naquele lugar, naquela ocasião, era um pastor indiano chamado Joseph de Souza. E ele falou sobre o movimento de Deus na Índia. Os líderes dos Dalits procuraram a igreja. E a pergunta que eles tinham para a igreja cristã era essa: se nós abrirmos para vocês as portas, para vocês evangelizarem o nosso povo, e o nosso povo se render a vocês, primeiro, vocês vão cuidar das nossas esposas, para que elas não sejam mais violentadas? Vocês vão cuidar dos nossos filhos, para que os nossos filhos não sejam mais mortos e violentados? Vocês vão cuidar do nosso povoado, para que o nosso povoado não seja mais massacrado? E a resposta do pastor Joseph de Souza, a resposta dada pelos irmãos foi: sim, nós vamos lutar para que vocês não sejam mais martirizados. Um dos projetos, irmãos, que foi realizado e até hoje está de pé, há 16 anos já, foi uma escola, irmãos, para crianças Dalits, para que eles recebessem alimentação adequada, recebessem instrução adequada e recebessem educação adequada, para que as coisas começassem a mudar. Então é um dos trabalhos dos mais importantes. Recentemente, nós tivemos uma perseguição na Índia. Alguns dos nossos pastores, irmãos da Índia, nossa igreja na Índia foi atacada. Alguns irmãos morreram, alguns foram queimados, e os irmãos continuam lá, pregando o Evangelho, amando a Deus. E esse é um campo que nós, irmãos, eu e você, nós temos apoiado. Eles estão lá, recebendo a nossa apoio. O segundo campo que nós apoiamos, irmãos, dentro da nossa regional, é o campo do Uruguai. O país do Uruguai, irmãos, é um país místico. A religião mais predominante entre eles é a Umbanda. E o dado mais alarmante do Uruguai, irmãos, é que no Uruguai há um enorme índice de suicídio. Nós tivemos muitas dificuldades de implantar uma igreja dentro do Uruguai, devido ao tamanho da opressão que acontecia dentro dessa cidade, dentro das cidades, dos estados, no país do Uruguai. O Uruguai é um dos países que recentemente liberou o uso de drogas. Eles transformaram drogas em algo ilícito dentro do país. E eles continuam com índices alarmantes de suicídio. E lá nós temos dois trabalhos acontecendo, um apoiado por nós na região do Paissandu. Então nós precisamos continuar orando. O terceiro e último campo que nós apoiamos como regional é o campo do Peru. O Peru tem um dito para ele: o Peru é chamado do umbigo do mundo. É um dos países mais místicos no mundo. As cidades ali de Machu Picchu, elas são conhecidas e as pessoas do mundo inteiro vão lá porque eles vão atrás dos feiticeiros do Peru. Feiticeiros do Peru. Então é um país extremamente idólatra, com sacrifícios ainda, irmãos, de animais e alguns casos humanos, entendeu? E é um país extremamente místico. E nós temos um trabalho lá, feito pelo pastor Eugênio, pela sua família, e por um grupo de irmãos que estão ali trabalhando. E quem ajuda esses irmãos lá no trabalho é você, sou eu. É o nosso campo, através das ofertas que nós levantamos aqui. Amém, irmãos? Amém? Eu queria orar por isso, para que Deus nos dê graça, que o Senhor nos conceda graça, para que mais um ano, irmãos, a gente consiga renovar os nossos cuidados, continuar apoiando. E quem sabe, irmãos, no próximo ano nós não estamos falando mais de 3 campos que nós apoiamos,
nós estamos falando de 4, de 5, de 6, de 10. Porque tem uma coisa que Deus gosta de se envolver, irmãos: salvar almas em todo o mundo. Amém? Podemos ficar de pé? Eu queria pedir para o pastor Vanderlei fazer essa oração. Pode ser, irmãos? Podemos orar? Em agradecimento a Deus pelos 3 campos, pela vida dos irmãos, eu quero fazer essa oração. E que Deus nos dê coração e graça, irmãos, para a gente continuar avançando na obra missionária. Amém? Graças a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor. Amém? Bom, nós então vamos apresentando esses 3 países na mão de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento estamos diante da Tua face, da Tua presença. A Tua palavra nos ensina que a oração do justo vale muito seus efeitos. Pai, que nesse momento, meu Deus, ouvimos a palavra expressada por nosso pastor, desses países, meu Deus, que estão necessitando, precisando da nossa ajuda, o qual, meu Deus, eu não posso ir até lá, mas o meu Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares nesse momento. O que eu posso fazer, meu Deus, é interceder por esses irmãos que estão passando por tantas dificuldades, mas no seu coração, na tua alma, há uma chama, há um chamado de levar a semente da palavra do Senhor nos diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Que esses irmãos estão, Senhor, colocando a tua vida em risco, diante, meu Deus, meu Pai, de tantas situações, mas não tem negado de levar a semente, que é a palavra da tua semente, que é a palavra do teu evangelho. Que nesta noite, meu Deus, ao ouvir estas palavras, Senhor, que no meu coração, no coração da tua igreja, que essa semente seja, meu Deus, plantada, que essa semente venha, Senhor, ser cultivada, que essa semente, Deus, venha crescer em nossos corações, que nós possamos semear, meu Deus, contribuir nesses países, meu Deus, que estão clamando, meu Deus, através dessas almas, essas almas que estão perecendo, ó Pai. Eu uno a minha fé nesta noite, ó Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem olhado por esta nação, o Deus que tem nos sustentado na palma das tuas mãos. Espírito Santo de Deus, visita nesta noite cada coração, Espírito Santo, colocando em cada coração, cada vida que estão aqui, Senhor, que nós vamos estender a nossa mão, que nós vamos contribuir, meu Pai, com a nossa vida financeira, através, meu Deus, da nossa oração, através, meu Deus, do nosso clamor, que esses irmãos, que essa cidade, que esses países venham a ser alcançados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha a ser transformadora, regeneradora, meu Deus, que vida venha a ser liberta pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, a tua palavra nos ensina: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus, a tua palavra nos ensina, Senhor: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós sabemos, meu Deus, que essa igreja, que este povo que tem contribuído, o Senhor continua abrindo porta, cuidando das famílias, que o Senhor vai cuidando dos missionários, Senhor. Espírito Santo, que nesta noite desperta em mim e nós força, graça, perseverança, unção de Deus para nossas vidas. E eu creio, meu Deus e meu Pai, pela fé, que essas vidas, que esses países serão alcançados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que esse povo venha ser resgatado no nome de Jesus Cristo. E eu oro nesta noite, Deus, crendo através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu não posso ir, mas posso contribuir. Eu não posso ir, mas eu posso interceder. Eu não posso ir, mas eu posso estar orando. Eu posso estar intercedendo por essas vidas, por esses missionários, por esses irmãos que largaram famílias, casas, trabalho, serviço e dedicaram o ID do Senhor. A tua palavra nos ensina: muitos são chamados, mas poucos são unidos. Mas nesta noite, meu Deus, eu fico nesta palavra que diz: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desperta em nós, meu Deus, essa
essa força, essa graça, essa união, essa perseverança de estar, meu Deus, envolvido nesta obra missionária, que é de levar a tua semente, contribuindo, chorando e gemendo, meu Deus, vai levando a palavra de força, de graça, de unção e de libertação, em nome de Jesus. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos assim? Bom, irmãos, daqui a pouco a gente vai meditar na palavra. Preciso fazer agora 2 pedidos para os irmãos. Primeiro pedido: nesses últimos meses, irmãos, orando a Deus, pedindo graça ao Senhor para um direcionamento dentro das questões de missões, a qual eu estou diretor. Eu recebi uma orientação clara de Deus, irmãos, de trabalhar ajudando com relação aos cultos de missões da igreja local. Foi um desejo que nasceu no meu coração, foi crescendo. Eu apresentei um projeto para alguns irmãos, falando daquilo que eu gostaria de fazer. Eles apoiaram, falaram que vão me ajudar. Eu apresentei o projeto ao pastor Orlando Massa, conversei com ele, graciosamente liberou para que a gente fizesse trabalho. Então, estou comentando com os irmãos que a nossa intenção é, daqui a alguns dias, a gente liberar para os pastores do nosso campo, liberar para as igrejas do nosso campo, irmãos, tanto uma cartilha, como também um treinamento de como fazer a abordagem, o culto de missões na igreja local. Talvez para os irmãos que estão aqui, tem já a rotina do terceiro domingo de ter o culto de missões. O nosso irmão Wilson vem aqui, passa as informações para os irmãos e ora para os irmãos. A gente tem o nosso culto, irmãos, mas não é uma realidade para todas as igrejas. E muitas vezes os irmãos não conseguem fazer um trabalho com tanta informação, porque também não sabem como fazer, aonde pegar as informações, como trabalhar a igreja, como trabalhar a questão da oração da igreja no trabalho de missões. Então, meu único coração, irmãos, é o desejo de servir. Eu estou fazendo aquilo, irmãos, que eu orei a Deus que eu gostaria de fazer. Há 3 anos atrás, irmãos, eu fiz uma oração para Deus e Deus me respondeu. Eu falei para Deus, eu não quero passar dos 40 anos gastando a minha vida dentro de uma empresa. Nada contra, irmãos, não tenho nada contra ter empresa, não tenho nada contra trabalhar em empresa, nada contra. Eu só entendia que isso não era uma coisa que Deus tinha para a minha vida. E a minha oração com Deus foi essa: Senhor, eu não gostaria de passar dos 40 anos trabalhando, gastando a minha vida dentro da igreja. Eu gostaria de entregar para o Senhor pelo menos 10 anos da minha vida de forma intensa. Eu acredito, irmãos, como para o pessoal, que dos 40 até os 50 eu consigo correr bem, fazendo bastante coisa, me envolvendo bastante coisa, pregando, auxiliando, orientando, formando. Eu quero me desgastar. Talvez depois dos 50 a canseira bata um pouco mais, eu preciso desacelerar, porque também o corpo não é de ferro. Mas eu gostaria muito de dedicar 10 anos da minha vida de forma intensa ao trabalho da obra do Senhor nosso Deus. Então, pensando nisso, irmãos, o desejo de servir a igreja local, servir a nossa regional, nós vamos desenvolver uma cartilha, irmãos, e nós vamos apresentar essa cartilha para os nossos pastores, para os irmãos que eles vão indicar dentro da igreja local. E eu já abro aqui para os irmãos que nós temos, irmãos, o nosso irmão Milton que vem aqui e faz o trabalho. Eu também posso vir aqui no domingo fazer, os pastores também podem. Mas se você que está me ouvindo aqui falar, pastor, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de saber como fazer, olha, você vai me deixar extremamente feliz de poder participar desse trabalho, de ouvir, de saber como é que a gente prepara o curso de missões, o que é uma janela 1040. E é tão interessante, porque cada vez que você se envolve, você aprende mais. Hoje eu estava almoçando com o missionário Ibrahim, aí estava conversando, e ele falou para mim assim: olha, nós trabalhamos na janela 714. Aí eu falei: mas que janela é essa? Eu nunca ouvi falar. Aí ele explicou para a gente que é a janela 714. E eu não vou dizer para vocês que eu vou falar isso no curso. Se você quiser, eu vou no curso. Então, o que é uma janela 1040? O que são povos não alcançados? O que é uma etnia? O que é um povoado? O que é um vilarejo? Como fazer o trabalho? Como que uma igreja pequena, uma igreja local, ela consegue ajudar o trabalho
nesses últimos dias, nesses próximos dias, irmãos, eu vou estar dedicado, debruçado, orando, produzindo material, pedindo graça de Deus. Eu saí hoje de manhã muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo lá da conferência, porque quando terminou a conferência missionária, a gente apresentou o projeto lá para os pastores, lá no campo. Um pastor que não é do nosso campo, irmãos, ele me procurou e falou: pastor, quando o senhor for fazer o curso, eu quero estar. E se o senhor puder ir lá na cidade ministrar o curso, eu também vou ficar muito feliz. E eu já saí dali, irmãos, com o coração muito alegre, entendendo que aquilo era uma resposta de Deus para a minha vida. Então, olhem por mim, irmãos, porque nós queremos fazer algo significativo para o reino de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, irmãos, orientação. Como é que nós conseguimos fazer esse trabalho de apoio missionário nesses campos? Uruguai, Peru, Índia. Nós temos duas frentes. A primeira frente são as nossas igrejas. Cada igreja do nosso campo, ele oferta com o valor de R$110 para a obra missionária, diretamente para a obra missionária. Então, nós ajuntamos todas as nossas igrejas, as 20 igrejas do nosso campo, ofertam mensalmente para esse caixa. E também, irmãos, através de um compromisso anual, que é renovado ano a ano, do esforço missionário, com o valor de R$50. É um compromisso que cada irmão, cada família faz. E eu gosto do nome, irmãos, porque o nome chama-se esforço missionário. A gente sabe, irmãos, que numa economia como a nossa, inflação crescendo, cada vez mais as coisas ficam caras. Tirar qualquer recurso é difícil, para muitos de nós, para todos nós, a grande maioria, ou todos nós, é extremamente difícil. Por isso o nome esforço missionário. A gente tira uma parte dos recursos para apoiar diretamente. Nós investimos, irmãos, no campo de Botucatu no último ano, R$27 mil no campo missionário. Como? Através das igrejas e através de cada irmão que assumiu o compromisso do esforço missionário e vem contribuindo ao longo desse período. Então nós conseguimos fazer o apoio nesses países, a esses missionários, nesse campo. Nós, irmãos, hoje pela manhã, nós somos desafiados a participar, fomos convidados a participar, desafiados a participar. Alguns dos nossos irmãos aceitaram o desafio. Eu gostaria que ficasse de velas, os irmãos que aceitaram o desafio do compromisso, os irmãos que aceitaram. Eu já estou de pé, eu já estou aqui, tem mais alguém aqui que aceitou? O Tiago está lá. Então, ok. E aí eu queria perguntar para os irmãos, se tem mais alguns dos irmãos que gostariam de, ao longo desse próximo ano, a partir do mês que vem, até setembro do próximo ano, se unir a nós que já assumimos esse compromisso, a mais alguns irmãos da nossa igreja que assumiram esse compromisso, de assumir esse compromisso de investir durante um ano, irmão, nesse trabalho missionário. Lembrando que essa oferta aqui não tem nada a ver com a oferta do terceiro domingo, ela é uma oferta administrada pelo campo de Botucatu diretamente a campos missionários. Então, eu gostaria que você entendeu, que pode, que já quer tomar essa decisão, se você puder, fique de pé, só para eu saber quem é você, para a gente entregar para você o envelope e dar a orientação. Quem que vai participar? Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão? Você pode? Glória a Deus. 3. Ficar de pé, Tiago, já pega o seu nome. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Depois, irmãos, vocês procurem o pastor Carlos. Aí o pastor Carlos vai dar a oração. Todos os irmãos, amém. Glória a Deus. Glória a Deus para a vida de vocês. É isso aí, Gilberto. Corta na pizza, na esfirra e bora investir no missionário. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado, irmãos. Muito feliz. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, irmãos? Obrigado. Agradeço, irmãos. Então, olhando aqui fora os irmãos que já assumiram, eu contei 7 irmãos, tá? 7 irmãos aqui. Pastor, não sei se eu consigo. Posso pensar? É óbvio, irmãos. Ninguém que está com uma faca na garganta dos irmãos, não é assim que a gente trabalha. Se os irmãos quiserem chegar em casa e falar, pastor, deixa eu fazer umas contas lá em casa, domingo que vem eu te respondo, está tudo certo, irmãos. Eu vou orar pela tua vida para que, quando você faça a conta, apareça R$50 lá no seu orçamento e fala, sobrou 50, bora fazer um esforço missionário.
e você poder também participar conosco durante esse ano aí no campo missionário. Eu vou pedir para que vocês depois procurem o pastor Carlos, ele vai anotar para vocês o telefone de vocês certinho, porque todos os irmãos que vão participar conosco, irmãos, nós vamos sistematicamente dar informações do campo missionário. Nós não estamos interessados apenas que os irmãos contribuam, nós estamos interessados que os irmãos saibam o que está acontecendo no campo missionário, para que também orem pelo campo missionário. Então, os irmãos que vão estar participando, eles sempre vão estar postando informações dos trabalhos missionários, o que está acontecendo no Peru, o que está acontecendo no Uruguai, na Índia, de outros trabalhos que nós vamos apoiar, como que nós estamos investindo, fazendo prestação de conta com os irmãos, porque nós queremos fazer tudo com muita lisura, com muita transparência, porque é para Deus. E Deus é digno de ser louvado também nisso. Amém, irmãos? Amém? Então, eu agradeço, muito obrigado. Eu vou estar orando para os irmãos. Então, domingo que vem, irmãos, eu vou falar só mais um pouquinho. Eu vou lançar de novo o desafio dos irmãos, talvez para alguns irmãos que não estiveram aqui, ou para você que vai pensar um pouquinho essa semana, e aí a gente volta a conversar um pouquinho mais na semana que vem, tá bom? Mas volto a dizer, irmãos, olha, faça de todo o coração, faça de todo o coração. A minha palavra não é um jeito de persuadir os irmãos a fazer, é apenas um encorajamento para que você, que pode, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Fiquei com medo agora. Queridos, eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Gilberto e a nossa irmã Alessandra. Nós vamos estar orando por eles. Eles completaram no mês de setembro o aniversário de casamento, amém, irmãos? Vamos estar orando por esse casal de obreiros abençoados que tem servido aqui a obra do Senhor. E eu sempre falo isso. Pode ficar aqui. Eu sempre falo isso, irmãos. Olha, a gente tem que enaltecer as coisas novas. Às vezes nós gastamos muito tempo da nossa vida reclamando de coisas que não são tão boas e celebrando muito pouco as coisas que são boas. E com certeza, irmãos, olha, Hebreus vai dizer isso: bendito de todos seja o matrimônio. Então, se tem uma coisa que a gente tem que celebrar, irmãos, eu celebro com muita alegria, faço isso com muita alegria, quando um casal da igreja completa mais um ano de casamento. Porque no mundo, irmãos, que se não gostou, separa, se brigou, separa, se vocês não definem quem vai fazer o que, separa, tudo é separado. Nós temos pessoas que perseveram, que lutam, que continuam e fazem isso primeiro, para a glória de Deus, porque o nome do Senhor é louvado por isso. E segundo, quem tem um valor na aliança. Irmãos, eu não me lembro de outro, talvez tenha, eu não me lembro, mas eu lembro bem no livro de Malaquias, Deus dizendo: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Essa palavra, na minha cabeça, ela bate, porque Deus não está dizendo: eu não gosto, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico assim, cabisbaixo. A palavra de Deus é: eu odeio a quebra da aliança. Por outro lado, irmãos, se Deus odeia a quebra da aliança, a continuidade da aliança é uma coisa que o Senhor ama. Então nós vamos celebrar agora, orando, uma coisa que Deus ama: a aliança. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Amém? Sai daqui para onde a gente vai comer. Brincadeira. Hã? Simeão, aleluia. Simeão vai ficar mais feliz do que nós, vai ficar o Simeão, se aparecer todos de gente lá, né? Vai ficar pequeno lá. Vamos orar, irmãos, temos essa mão para cá, nós vamos estar orando, apresentando a vida do nosso irmão Gilberto, nosso obreiro, nossa irmã Alessandra, nossa obreira, que tem trabalhado aqui com os irmãos, tem dedicado, casaram aqui, criam seus filhos aqui. Que Deus dê a graça para que eles vejam seus filhos crescerem, que eles possam casar seus filhos aqui, que eles possam apresentar os netinhos deles aqui e que eles continuem a construir uma história que nós, irmãos, venhamos admirar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida dos teus filhos. E eu faço isso com extrema alegria nessa noite, apresentando a vida dos nossos irmãos,
que completaram, Senhor, nesse mês, mais um ano, mais uma boda, Senhor, de aniversário, de casamento. Eu agradeço-te. Ore, agradeço pela vida do Gilberto, agradeço, Pai, pela vida da nossa irmã Alessandra, pelos seus filhos, e peço que a tua bênção continue sobre eles, que através do relacionamento matrimonial, familiar, o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. É isso que a tua palavra diz, que o nome projeta coisas nobres, e pela sua nobreza persevera por elas. E Pai, casamento é uma coisa nobre, e eu louvo o Senhor por aqueles que têm perseverado por elas. Que o Senhor continue abençoando os nossos amados, e que eles possam, Pai, ao longo dos anos, completarem mais bodas e desfrutarem dessa bênção que o Senhor nos deu, chamado casamento. E que o teu nome seja louvado, bendito e engrandecido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe suas vidas. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois a gente chamou a caravana para o Simeão, tá? Aleluia. Irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E eu prometo para os irmãos que eu vou correr para terminar o horário, que eu sei que tem irmãos que participaram conosco, estão cansados, eu também estou cansado, mas não posso sair daqui sem ministrar essa palavra no coração dos irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Damácio, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tito, mandei para Éfeso, mas você, quando vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, como também você, porque existiu fortemente a nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não me seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Amém? Vamos tomar o teu assento em nome de Jesus. Queridos, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, é o último registro de Paulo antes da sua morte. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso, e nessa prisão é a prisão que vai decretar a morte do apóstolo Paulo. Segundo a história, Paulo é decapitado. E Paulo, então, nós estamos diante das últimas palavras desse homem de Deus. Nós estamos diante da vida do maior missionário dessa terra até então conheceu. Nós estamos diante do homem que mais escreveu acerca do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos olhando as últimas palavras desse homem de Deus. Agora, irmãos, eu queria olhar para o texto e prestar atenção em algumas coisas. A primeira coisa que eu queria olhar para os irmãos são os relacionamentos do Paulo. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho amado, o pastor, na cidade de Éfeso, mas há um pedido de Paulo: empenhe-se para estar comigo, a vir para cá o mais depressa possível. Ele então está chamando Timóteo para deixar o campo de trabalho, deixar a cidade de Éfeso. Ele está enviando, Paulo está enviando um obreiro para aquela cidade, para que Timóteo pudesse vir e estar com ele naquele momento, naquela prisão, passando com ele as suas lutas, as suas
Deus, movidos por inveja, se reuniram com a malandragem que havia naquele lugar e expulsaram Paulo de Tessalônica. Não suficientemente, eles perseguem Paulo numa outra cidade chamada Bereia, e essa turma de Tessalônica também expulsa Paulo de Bereia. É uma cidade, irmãos, que causou muitas dificuldades para Paulo, e é para lá que devemos estar indo. Ele também vai dizer que alguns obreiros, eles estão atendendo a obra missionária, a obra da evangelização, a obra da edificação da fé dos eleitos, e por isso estão em viagem, por isso também não podem estar lá com ele. Se Demas havia abandonado ele, amando o presente século, apesar da prisão do Paulo, havia ainda muito trabalho, havia ainda muito campo para trabalhar, havia muita igreja para ir, havia muita coisa para fazer, não dava para segurar os obreiros junto dele, eles precisariam viajar e cuidar das coisas do reino. Paulo também vai dizer que um homem chamado Alexandre, algumas traduções dizem latoeiro ou ferreiro, causaram muitas dores para ele, muitas dores, e ele ainda dá uma orientação, uma advertência a Timóteo: cuidado com ele, porque ele nos resistiu. Então, Paulo está chegando no final da vida, irmãos, dizendo o seguinte: tem gente que está do meu lado até agora, como Lucas, tem gente que me abandonou, como Demas, tem gente que me causou muitas dores, como Alexandre, mas tem gente trabalhando para o reino, como Tito, como outros homens. O que nós vamos entender, irmãos, é que dentro da caminhada cristã, nós vamos provar de um pouco desses relacionamentos, daqueles que conseguem permanecer, daqueles que conseguem ficar ao nosso lado, daqueles que sempre vão poder nos dar os ombros, uma palavra amiga, nos conceder uma oração. Mas a gente temos que entender, irmãos, que algumas pessoas, elas vão abandonar a fé, elas vão se distanciar. Nós também precisamos entender, irmãos, que algumas pessoas, elas não apenas vão nos abandonar, elas também vão causar muitas dores para o nosso coração. E Paulo está chegando no final da sua vida falando disso. Ele vai dizer: só está comigo, Lucas. Ele vai dizer ainda mais: olha, quando você vier, faça duas coisas. Traga para mim uma capa, porque o inverno está chegando. Traga livros, especialmente os pergaminhos. Passe na casa do Caio, porque foi lá que eu deixei a capa. Porque dentro dos relacionamentos, irmãos, sempre Deus vai colocar alguém em que nós podemos confiar em alguma coisa que é nossa. Ele vai dizer: traga também João Marcos com você. João Marcos, irmãos, na história do apóstolo Paulo, ele esteve com o apóstolo, com Barnabé, na primeira expedição missionária. Mas João Marcos, por algum motivo que a Bíblia não diz qual é, ele abandona a primeira viagem missionária. Ele deixa para trás Barnabé e Paulo e volta. Quando ele volta, e Paulo e Barnabé terminam a primeira expedição missionária, Paulo então diz para Barnabé depois: vamos voltar, e vem como é que estão as cidades, as igrejas que nós plantamos. Barnabé fala: vamos. E aí Barnabé diz: agora vamos levar de novo João Marcos com a gente,
em que pessoas do departamento, às vezes acontece entre pastor e ovelha. A conversa não flui, ela é truncada, ela está muito certa na primeira hora, ela não evolui como alguns de nós gostaríamos, ela não acontece no nível que nós gostaríamos, ou ela não acontece na intensidade, na intimidade, na resposta, não acontece nas ideias. As ideias a princípio não casam, mas irmãos, eu tenho uma coisa: tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência comigo, tenha paciência com você, tenha paciência com o irmão, deixa Deus usar o tempo para trabalhar no teu coração, no meu coração, no coração do irmão, porque lá na frente, aquela relação que não era talvez muito boa, ela pode se tornar muito útil para a sua vida. João Marcos agora, irmãos, já com um minuto. Paulo vai dizer o seguinte: olha, na minha primeira defesa, não tinha ninguém a meu favor. Entende, irmãos, que estar associado com Paulo, a segunda prisão dele, nessa prisão que vai levar à morte, era um grande perigo. Paulo já havia passado por uma prisão, mas a sua primeira prisão, essa mais alongada, se deu por uma questão da cultura judaica. E ele só foi parar em Roma porque ele pediu. Ele apelou para César, então ele foi para Roma. Mas lá em Roma ele não foi tratado como o inimigo do Estado, um crime contra o imperador, um crime contra Roma. Ele só foi para lá porque ele pediu para fazer sua defesa diante do imperador. Mas nessa prisão ele recebeu visitas, escreveu cartas. Nesse segundo, irmãos, ele está lá porque o Estado de Roma prendeu ele. Roma tinha sido incendiada, tomada. Alguns historiadores acreditam que o próprio Nero queimou a cidade, e como alguns povoados cristãos não sofreram com o incêndio, eles atribuíram aos cristãos aquele incêndio. E como um dos percussores da liderança, o apóstolo Paulo foi preso como inimigo do Estado. Foi preso e morto como inimigo do Estado. Então, estar associado com Paulo, ser visto com Paulo, visitar Paulo, era um risco enorme, porque ele poderia ser associado como inimigo do Estado de Roma e também perder a cabeça. Então, Paulo, irmãos, ele vai dizer isso: na minha primeira defesa, não havia ninguém comigo. Não havia ninguém para testemunhar a meu favor. Não havia ninguém para reforçar a minha fala. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Em algum momento da vida, pode estar acontecendo isso agora, mas em algum momento da vida, vai te faltar gente do lado. Pastor, você está profetizando maldição na minha vida? De jeito nenhum. Longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim. Essa é a vida. Quando Davi começou a ser perseguido, Samuel era vivo. O profeta Samuel era vivo. Era vivo e influente. Se não bastasse, quando Davi começou a ser perseguido por Saul, o melhor amigo de Davi era o filho de Saul, o Jonatas. Mas quando Saul começou a perseguir Davi, Jonatas, o melhor amigo de Davi, não pôde fazer nada por ele. Quando Davi começou a ser perseguido, Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia, mais respeitados em Israel, não pôde fazer nada por Davi. Sabe por quê, irmãos? Tem horas que Deus permite a gente passar sozinho. A Bíblia vai dizer que Deus ata, amarra a mão do justo para que ele veja a sua salvação. Tem hora que a gente passa por aperto e passa sozinho. Mas Paulo vai dizer, irmãos, todos me deixaram, mas o Senhor me assistiu, Ele me revestiu, e eu pude cumprir o propósito de pregar aos gentios naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você passar por esse momento, se sentir sozinho, que ninguém pode fazer nada por você, saiba a primeira verdade: Deus está te assistindo. Deus
tempos, irmãos, algumas famílias ou alguma pessoa procura um obreiro, me procura como pastor, conta da sua dificuldade, e prontamente, irmãos, a gente fala: nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. E muitas vezes, irmãos, nós nem sabemos por onde começar. E quando eu falo isso, irmãos, não é que a gente está mentindo, é que a gente tem confiança que há um Deus que nos dá graça, que nos orienta para ajudar. A gente se entra em situações não porque a gente sabe como fazer, não porque a gente tem condições humanas para fazer, mas porque a gente sabe que é um Deus gracioso, que nos dá graça, que nos visita, que nos reveste e que nos dá condições. Mas guarde isso na sua cabeça. Às vezes, irmãos, o pastor não sabe como fazer, o obreiro não sabe como fazer, o irmão, a irmã, o pai, a mãe não sabe como fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa: no dia que você nasceu, Deus já sabia o que Ele ia fazer com a tua vida, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. Deus queria evangelizar Roma. O que Ele faz? Ele usa a circunstância, coloca Paulo sozinho e diz: Paulo, você vai sozinho, não vai ter ninguém. Não tem Demas, não tem Alexandre, não tem Timóteo, não tem Lucas, não tem João Marcos, não tem ninguém com você. Mas sabe de uma coisa? Eu vou assistir você, porque é meu propósito que você esteja lá, é meu plano que você esteja lá. Caminhando no fim, irmãos, Paulo diz o seguinte: o Senhor me livrou da boca do leão. O leão chegou bem pertinho, ele chegou bem de frente de mim, mas o Senhor, Ele me livrou da boca do leão. E Ele vai dizer: e Ele me livrará de toda intenção maligna. A experiência do Paulo, irmãos, de ser liberto da boca do leão, promoveu no coração do Paulo uma certeza, irmãos. Pode acontecer que se empenhe contra mim alguma outra dificuldade. Pode ser que eu tenha passado por essa luta e Deus me deu braço para passar e vencer. Mas pode ser que outras lutas se levantem, mas o mesmo Deus que me livrou da boca desse leão, Ele me livrará de toda a artimanha do inimigo, e Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Algumas pessoas, irmãos, elas não conseguem vencer as lutas posteriores porque elas abandonam o primeiro processo. Elas abandonam a fé, elas abandonam a verdade, elas abandonam a oração, elas abandonam a palavra, elas não se permitem passar pelo processo de Deus, um processo que vai trazer certeza no coração. Olha, irmãos, guarde o teu coração. Quando você estiver passando por muita dificuldade, resista, persevere, porque Deus vai te dar graça. E quando você terminar, você vai dizer: Deus me livrou hoje, e eu sei que se amanhã vier outra, Ele vai me livrar de todas, e Ele vai me levar salvo para o seu reino. Eu termino essa palavra com a última palavra do Paulo, quando ele vai dizer: a Ele glória para todos sempre. Amém. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Paulo sabe que está indo para a morte. Ele sabe que ele não voltará a pregar o evangelho em nenhum outro lugar. Ele sabe, ele tem consciência disso. Ele acabou de escrever para a gente relações de abandono, de distanciamento, de estar sozinho, mas de provar de uma graça de Deus, de uma presença de Deus, de um fortalecimento de Deus. Ele está terminando essas últimas palavras dizendo para mim e para você nessa noite que o Deus que livrou uma é o Deus que pode livrar duas, que pode livrar três,
que pode livrar 4, que com certeza irá livrar a tua vida de mais uma. Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. E Paulo está terminando, irmãos, não dizendo: olha, passei por tudo isso, essas dificuldades, tenho que me defender sozinho, e olha, estou chateado com os irmãos, estou chateado com a igreja tal, estou chateado com o obreiro tal, estou triste com o irmão tal. Não, na verdade Paulo vai dizer: olha, ninguém vai a meu favor, mas que isso não seja colocado na conta de ninguém. Eu não quero que Deus faça nada com ninguém que não pode estar lá comigo. Paulo sabe que está indo para a morte, Paulo sabe que tem dificuldade, Paulo está vendo o leão tentando atacá-lo, Paulo está vendo as investidas do inimigo, Paulo está vendo gente tentando persuadi-lo e dificultá-lo. Mas Paulo terminando a história da sua vida, dizendo o seguinte: a Ele toda a glória. Quer dizer com isso, irmãos, que se eu e você nos permitirmos estar na palma da mão de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, ainda que eu e você passemos por dificuldades de relacionamento, de abandono, sentimento de solidão, ainda que a gente veja algumas vezes, irmãos, o leão face a face, com as suas garras e dentes afiados contra nós, ainda que a gente veja o inimigo, o diabo, lutando contra a nossa vida, ainda que a gente passe por tudo isso, eu quero dizer para os irmãos: se nós estivermos na palma da mão de Deus, eu e você não terminaremos nossos dias rancorosos, amargurados. Nós não terminaremos, irmãos, com a nossa face caída, prostrada, ranzinza, não. Nos nossos lábios haverá um cântico, um louvor, uma gratidão, porque Deus é o Deus que nos dá graça, é Ele que coloca o cântico nos nossos lábios. Eu e você, irmãos, não terminaremos nossos dias falando mal, desgostoso. Eu e você terminaremos nossos dias dizendo: a Ele toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém? Podemos orar, irmãos? Se você puder ficar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus. Com isso, irmãos, nesta oração, digo para os irmãos que me ouvem nessa noite: aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, não se deixe ser tomado pela tristeza, não tome decisões pela tristeza, não tome decisões precipitadas. Está sentindo amarrotada, não sabe o que fazer? Pastor, a situação em casa está difícil, eu não sei o que fazer. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com a minha vida, eu não tenho rumo. Espera só mais um pouquinho, porque Deus faz isso mesmo. Deus amarra a mão do justo para que venha salvação. Deus tira todo mundo de volta para mostrar que é um Deus gracioso dos céus, que continua presente na nossa vida, nos fortalecendo, nos ajudando, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano. E o plano dele nunca vai se frustrar. Ele vai cumprir plenamente a sua vontade. E não se preocupe com o seu coração. No final da sua história, a sua vida não será de amargura. Se eu e você estivermos na palma da mão de Deus, você vai terminar os seus dias celebrando o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro junto com a tua igreja nessa noite. E nessa noite, Pai, eu oro pela fé dos nossos irmãos, pela mente dos nossos irmãos, pelo coração dos nossos amados. Sinto no meu espírito nessa noite, Senhor, que alguns não têm rumo, não sabem o que fazer, já perderam o plano, talvez até a esperança. Mas a minha oração nessa noite é essa: Senhor, concede um pouco mais de graça
para que ele, para que ela continue, para que veja a boa mão do Senhor, livrando, não uma, não duas, não três, mas todas as vezes que for necessária, que uma mente, o coração do teu filho, da tua filha, sejam plenamente conservados no Senhor, que a fé seja conservada, que a santidade seja conservada, que a vida com Deus seja conservada, e que nasça o hino de louvor ao Senhor nos lábios, daqueles que sabem que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todo o sempre. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Pode fazer para irmãos assim, eu já termino já. Queridos, na quarta-feira agora, às 19h30, às 19h30 nós vamos ter um trabalho com os nossos varões, com os nossos homens, tá? Que é o papo de varão, aleluia! É disso que eu estou falando, hein? Aleluia! Nosso irmão Fabiano vai estar aqui com os irmãos, tá bom? Então vai ter um tempo precioso. Então olha, homem, você que é homem, esteja aqui. Esse espaço, irmãos, é um espaço muito importante para a sua fé. O espaço testemunhal, o espaço de conversa, é um espaço importantíssimo para a sua fé. É onde você pode ouvir, conversar, expor as suas ideias, abrir o coração, receber oração, orar por alguém, ser edificado e edificar a vida de alguém. Então, esteja aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa quarta-feira, às 19h30. Amém, Mastrato? Aleluia. Teve até uma semana que falou amém profético pelo nome do marido. Aleluia. Amém, irmãos? Queridos, nessa oração final, nós vamos estar orando pelo Benedito, que ainda está internado, David Wilson, Marciano, Luiz Carlos, o irmão Miguel, Caroline. Nós também já oramos, o Madalena, a mãe da Glorinha, tá bom? Então nós vamos estar orando por todas essas pessoas. Quem mais precisa de oração, irmãos? Vamos orar em Senhor, meus irmãos. Jesus, Pai, nessa noite nós te agradecemos. Apresentamos cada uma dessas pessoas diante do Senhor. Senhor, aqui existem necessidades distintas, algumas muito grandes, outras nem tanto, talvez algumas impossíveis humanamente, mas nós oramos a Ti, e por misericórdia nós clamamos ao Senhor. Cuide de cada uma dessas vidas, cada uma dessas pessoas, cada família que está aqui representada. Promove cura, restauração, consolo, vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, apresentando e cremos no seu cuidado, cremos no seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por essa noite. Do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. E vamos dizendo a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Os irmãos que assumiram o compromisso do esforço missionário, procure o pastor Carlos em nome de